Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 4, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. E vamos orar. Amado Pai, obrigado. Obrigado que a Tua palavra é pura, santa e perfeita. Pedimos o mesmo Espírito que a inspirou para vir agora e me empoderar e nos dar atenção e propósito ao ouvir a Tua palavra esta manhã. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã, e hoje eu quero falar sobre algo que todos nós temos. Hoje eu quero falar sobre a língua. Mais especificamente, eu quero falar sobre a perigosa língua. Nós sabemos que nós temos esse problema, porque se você abrir sua boca, lá dentro tem uma língua, tá? Não é um segredo. E também aqui fala que a língua, ela é perigosa, ela é algo que nós temos que ficar atento. Inclusive, eu diria que o mundo seria um lugar muito mais agradável se todo mundo controlasse a sua língua. Seria uma maravilha. Língua é uma complicação. O nosso nível espiritual, a nossa maturidade espiritual, nosso poder espiritual, nossa condição espiritual, está diretamente ligado à nossa habilidade de controlar a nossa língua. É o que nós lemos no versículo, 26 do mesmo livro de Tiago, só que lá no capítulo 1 e no versículo 26 fala assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então aqui ele falou o seguinte: se alguém aqui se acha religioso, espiritual, mas não controla a língua, ele está enganando a si mesmo, e ele não é sincero. A sua religião, a sua espiritualidade é vã, é vazia. Então se alguém cura ser religioso, mas não controla a língua, a sua religião é vã. Então alguém pode ter uma Bíblia desse tamanho, alguém pode, ser aquele, é o cara, todo assim, o irmão, o fulano, ali a coisa é um gigante espiritual, mas não controla a língua, é vã, é vazio. Então a nossa condição espiritual pode ser conhecida pela nossa habilidade de controlar a nossa língua, é o que Deus aqui está falando na Bíblia. Então, quando a gente controla a nossa língua, quando controlamos nossa língua, a gente pode até se passar por pessoas mais sábias do que nós somos. Provérbios 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, muitas vezes, se a gente simplesmente fechar a boca, eles vão achar que a gente é sábio e entendido. Até a gente abrir a boca. Quando abre a boca, isso aí é um tolo. Então, a melhor coisa que a gente faz é controlar a nossa língua, controlar o que a gente fala. E até uma pessoa tola se passa por sábio, quando controla a sua língua. Então, nunca subestime a língua. Ela é pequena, mas faz grandes estragos. Nós vemos aqui no versículo 3 e 4, a capacidade do poder da língua. Versículo 3 que nós lemos: nós pomos freio aqui, não está falando sobre o freio do carro, mas aquele freio que coloca na boca do cavalo, aquela peça que você coloca aqui, eu acho que se chama cabresto, não é isso? Né? Pronto, isso aqui é o freio que está falando. Você bota ele aqui, aquilo vai assim, né? Fica preso na orelha dele, no pescoço, e você controla aquele bichão, aquele cavalão. Sem aquilo é difícil, o cavalo é forte. Mesmo um cavalo pequeno não é algo que a gente possa controlar sem o freio. Então nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam.
e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Nós conseguimos. Agora, tira o cabresto, por exemplo, e amarra uma corda no pescoço. Você pode puxar, se o cavalo não quer, ele não vai. O freio, ele controla. Aí fala, vede também as naus, os navios, os grandes barcos, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, ou seja, o navio é grande e os ventos são fortes. Quando você abre a vela, obviamente naquela época só havia navio à vela, e a vela, aquelas grandes velas, e o vento sopra, é muita força que tem ali. Ele pode levar aquele navio grande, pesado, cheio de gente, cheio de coisa, aquilo desliza sobre a água, que é maravilha, você atravessa o oceano. Então é grande o poder, mas diz aqui, tão grandes e levadas impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Então você tem um navio enorme, mas o leme pode ser um leme grande, mas em relação ao navio vai ser pequeno. Quanto maior o navio, maior o leme, mas o leme sempre vai ser relativamente pequeno, como está dizendo aqui. Mas aquele pequeno leme que controla o grande navio e o forte vento que sopra. Então, freio, pequeno leme, ele dirige, ele governa. Então, a nossa língua, nós precisamos aprender a controlá-la, e eu quero hoje falar de algumas características deste pequeno corpo que é capaz de tão grandes estragos em nossas vidas. Então, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, então é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que quem controla a língua, controla o corpo. Lembra o leme do navio? Quem controla aquele pequeno leme, está controlando o grande navio. Quem controla o pequeno cabresto do cavalo, controla o grande cavalo, ou cavalos, ou até o cavalo com a carroça. E a carroça carregada. Então, quem controla o cabresto, quem controla o leme, que aqui é comparado à nossa língua, então quem controla a língua, controla o corpo. Mas o inverso também é verdade. Quem não controla a língua, também não controla o corpo. Eu estou sentado na carroça, tem 2 cavalos puxando, carga pesada, tem eu e alguém do meu lado. A pessoa do meu lado está com a corda que controla o cabresto. Eu não. Quem controla o cavalo e a carroça sou eu? Não. Por quê? Porque eu não tenho controle do freio. Estamos num barco enorme, deslizando no meio do mar, levado pelo vento impetuoso. Eu estou em pé aqui, admirando a paisagem, tem alguém aqui no leme controlando a direção do barco. Eu controlo o barco? Não. Por quê? Porque o leme está na mão de outra pessoa. Então, quem controla o leme, o freio ou a língua, controla o barco, a carroça ou o corpo. Então, se nós não governamos, se nós não controlamos nossa língua, nós também não vamos ter o poder de controlar todo o corpo. E aí é um problema. Você imagina, você está andando na rua, aí lá vem um cavalo puxando uma carroça totalmente desgovernado. Vai atropelar alguém, vai derrubar alguém, vai bater em alguma coisa, vai causar dano. Você vê um grande navio, está lá, as velas abertas, o vento soprando, desenvolvendo alta velocidade, não tem ninguém no leme. Não tem ninguém controlando onde aquilo vai. E se chocar nas rochas, se chocar contra o navio, outro barco, pois é. Esse é o perigo. Quem controla a língua, controla o corpo. Quem controla o leme, controla o barco. Quem controla o cabresto, controla o animal. Mas quem não controla, também não tem controle do animal, da carroça, do barco, ou de si mesmo. Ou de si mesmo. Então, quem tem dificuldade com a língua vai ter dificuldades de controle em outras áreas. Que outras áreas? Todas as áreas. Tomada de decisões. A nossa vida é composta de decisões. Se você não controla a língua, você não vai ter controle para tomar as decisões corretas. Conhece aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Pois é.
Então, o controle da língua é fundamental. Esse controle, a Bíblia chama, o nome que dá para controle é a palavra temperança, que a gente vê lá em Gálatas 5:22, que, aliás, é um dos frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é temperança. Temperança é justamente a habilidade de ter controle, inclusive e primeiramente da língua. Porque a gente vê, nós não vamos controlar mais nada em nossa vida se a gente não controlar a língua. Então é muito importante, essa palavra temperança, ela é habilidade, no dicionário, habilidade de refrear todo o corpo, como nós lemos aqui. É a habilidade de refrear. E aqui fala que podemos refrear, lembrando que o cavalo usa a palavra freio. Refrear seria então controlar. Então, se você identificar uma língua fora de controle, não é só a língua que está fora de controle. Haverá outras coisas naquela vida fora de controle. Tem quem controla a língua, controla o resto. No versículo 5, que nós não lemos, mas no versículo 5 de Tiago 3, fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, quem controla a língua, controla o corpo. Quem não controla a língua, sofre o dano, paga o preço, tem prejuízo. É o que está dizendo aqui. Somos prisioneiros de nossas palavras. É um ditado árabe. O ditado árabe todo fala assim: nós somos prisioneiros das palavras que nós falamos, mas as palavras que nós não falamos são nossos prisioneiros. Ou seja, está guardado aqui. Ó. Aliás, aqui não, está guardado aqui. A língua é só a porta de saída. Mas Jesus falou: o que sai da língua é o que é abundante no coração. Então, enquanto a gente não profere, não fala aquelas palavras, seja o que for, enquanto a gente controla a língua, então essas palavras são nossas prisioneiras aqui dentro. Agora, uma vez que a gente fala, nós nos tornamos prisioneiros daquela palavra. Como assim? Nós nos tornamos prisioneiros das consequências daquelas palavras. A pessoa que fica nervosa, irritada, talvez com justa causa, talvez com motivos. Mas isso não é desculpa para sair botando tudo para fora, porque às vezes você fala uma coisa, só às vezes, sabe? E depois que você fala, você percebe, pegar ele, não dá, saiu, acabou-se. Saiu, acabou-se, o cavalo, ó, deixou a porteira aberta, o cavalo correu, agora tá lá, passarinho abriu agora, passarinho fugiu, acabou. Agora você é prisioneiro das consequências. O seu cavalo saiu, escapou, não controlou a língua, aí o cavalo sai, entra na casa de um, derruba tudo, dá coice em um. De quem é esse cavalo? Não sei, de quem é esse cavalo, hein? De quem será? Pois é, tá aqui, ó, tá aqui dizendo, ele tem um colar, tá dizendo aqui, ó, é do fulano, pronto. Meu não. Pois é a mesma coisa com as nossas palavras. Então, a língua é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. Em outras palavras, ela é um pequeno membro, mas ela pode causar grandes coisas, boas ou ruins. Aqui fala, vede quão grande bosque enorme, pequeno fogo. Muitas vezes basta uma faísca. Uma faísca, às vezes, causa um incêndio. Até em casa. Em casa mesmo. Se uma casa pegou fogo, não quer dizer que alguém chegou lá com um litro de gasolina e saiu jogando gasolina, acendeu um fósforo e jogou. Não, às vezes começa com uma besteirinha. Um curto-circuito que gerou uma faísca que pegou fogo numa coisa e a coisa vai embora. A língua é assim. É pequena, mas ela causa um grande dano. Às vezes, uma palavra errada, uma palavra mal falada. Às vezes não é nem o que você fala, mas às vezes o como você fala. Olha o que fala aqui Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda, ou seja, suave, tranquila, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes é o modo com que você fala, a palavra que a gente escolhe. Eu vou dar um exemplo.
Imagina a situação. Alguém chega para você e fala: ô pastor, o que foi? Entendeu? Ou eu podia falar: o que foi? Usei as mesmas palavras, mas um foi de forma branda e suave, a outra foi de forma dura. A pessoa que ouve o que foi vai dizer o quê? Qual o seu problema? Pois eu vou dizer uma coisa, por isso que ninguém gosta de você. Como é que é? Pois é, ninguém gosta. Pronto, aí começa. Quem não gosta de mim? Me diga que não gosta de mim. Pronto, aí, ó. Por quê? Porque eu simplesmente usei uma palavra dura. Palavra não, o modo com que eu respondi. Tudo isso faz parte de controlar a língua. Por isso que temos que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente está cansado, ou com fome, ou com sede, ou aperreado, porque nessas horas sai uma palavra errada, ou é dita de forma errada, e aquilo agora, ó, vai incendiar, e você não vai saber como é. Como é que chegamos à situação? Está um querendo matar o outro, como é que chegou a isso? Foi uma palavra mal falada. A Bíblia tem razão em tudo, gente. Uma palavra branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita a ira, ou seja, ela vai lá, ela abana a ira. Ela acorda a ira, ela causa ira nas pessoas. Então temos que aprender, sim, a controlar a nossa língua. Existe também a questão da fofoca. Não que ninguém aqui saiba sequer o que é isso. Tá? Pastor, quem contou? Olha, palavra branda, palavra branda. Eu não sei de nada, mas lá em Provérbios 26, 20, Deus, que sabe de tudo, está dizendo assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Essa palavra intrigante, ela traduzida literalmente, ela quer dizer fofoqueiro. Fofoqueiro é intrigante, intrigante é fofoqueiro. Então está comparando, o fofoqueiro faz o quê? Bota lenha na fogueira. Basicamente é isso. Onde não tem lenha, o fogo se apaga. Mas quando tem alguém com a língua intrigante, é o quê? É só jogando lenha na fogueira e a fogueira não acaba. A intriga não acaba, a confusão não acaba. Então nós temos que ter cuidado para não sermos intrigantes ou fofoqueiros. Tá? A língua descontrolada causa o dano ao desenterrar coisas do passado. Provérbios 17, versículo 19. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Então aqui, o que ama a transgressão, ama a contenda. Isso é alguém que fica desenterrando transgressões, fica trazendo de volta transgressões do passado. Pastor, eu trago de volta o desenterro. Ou seja, você ama aquilo, você guarda aquilo, aí depois você vai lá e pega de novo. Você enterra aquela transgressão que alguém fez, aí vai lá e pega de novo. Perdoar, esquecer? Não, perdoar não é esquecer. E aí que está o problema. Enquanto eu não esquecer, então é bem possível que você nunca vai esquecer. E aí? Como é que fica a coisa? Perdoar é você fazer paz com o fato que aquela pessoa ali ofendeu, transgrediu, enfim, aquela pessoa errou, mas você está disposto, não a esquecer, porque você não controla o que você esquece, tá? Você está disposto a deixar aquilo quieto. E quando nós colocamos isso na mão de Deus, e nós confessamos muitas vezes o que não deixa de ser uma falta de perdoar, e nós devemos perdoar as pessoas, Deus vai lá, acho que foi semana passada, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça? Pois é. Então Deus vai lá, quando nós damos o passo de decidir, eu vou perdoar essa pessoa. Muitas vezes a pessoa nem pediu perdão, mas o perdão é mais importante para a gente do que para outra pessoa. Tá? Então quando a gente tem a língua solta, a gente fica fazendo o quê? A gente não controla a língua, a gente lembra de uma coisa e fica desenterrando aquilo, a gente fica levantando aquilo vez após vez, após vez, após vez. Então, o que ama a transgressão, ama a contenda. Então, aquela pessoa que faz isso, ela ama a confusão. Fica procurando. Eu tenho um caderninho aqui, que é isso, gente? O caderninho, só que faz, queima ele. Tinha um pastor,
ele já morreu faz tempo, e ele fazia o seguinte, quando ele confessava a Deus, ele escrevia tudo num papel, escrevia, pedia perdão, aí ele pegava, rasgava e jogava no lixo. Pastor, onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. É o que ele fazia e ajudava ele. Devemos fazer a mesma coisa. Alguém lhe fez mal? Pega uma folha, escreva o nome dele e fala, ele me fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Mas fala, Deus, eu estou perdoando essa pessoa. Eu estou perdoando essa pessoa pelo que ela fez. Aí sabe o que você faz? Joga fora. Se a gente não fizer isso, eu não estou dizendo escrever no papel, rasgar, jogar fora, mas se a gente não perdoar, aquilo vai ficar corroendo o nosso coração. E muitas vezes outra pessoa, ela nem sabe às vezes que te ofendeu. Nem sempre, mas pode ser que alguém passou por você e pisou no seu pé, estou dando um exemplo, ela só não percebeu que pisou no seu pé. Mas você até hoje, ela pisou no meu pé, pisou, pronto, você vai morrer com aquilo corroendo o seu juízo e a pessoa nem sabe que pisou no seu pé. Às vezes sabe, às vezes foi até de propósito. Mas a questão é que o perdão é tão importante para a gente, eu digo, é mais importante para a gente do que para outra pessoa. Eu te garanto, a pessoa que ofendeu, muitas vezes, tá nem aí, ofendi e daí, problema teu. Então, a gente perdoar que ele vai ajudar a gente mais do que a outra pessoa. Mas a pessoa, quando a gente não controla a língua, a gente vai ficar desenterrando aquilo constantemente. Tá? Então, Provérbios 20, 19, diz o seguinte, só vou ler aqui. Ó. O que anda tagarelando, está falando sobre a língua, né? O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia. Mais uma vez, lisonjeia é o quê? É ficar falando, né? Ficar lisonjeando, elogiando demais. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Aqui tem duas verdades. Número 1, não fale demais. Quando a gente fala demais, a gente acaba falando o que não deve. Acaba dizendo coisas que não deveria dizer e até revelando coisas que não deveria revelar. Então a gente tem que aprender a Bíblia fala, sejamos pessoas de poucas palavras. Então quem fala demais, a gente fala demais. Não só fala demais, mas acaba revelando coisas que não tem nada a ver. De si, dos outros, e que não ajudam em nada. A outra parte é, não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. A pessoa que vem toda dizendo, ai, porque não sei o quê, porque você é a criatura mais linda que eu já vi na minha vida. Eu queria falar com os jovens isso. Quando vem alguém com essa conversa fiada, corra o mais rápido possível. Não, porque você... É lisonjear. O que é lisonjear? Lisonjear é querer agradar a pessoa para depois se aproveitar dela. Lisonjear não é uma coisa boa. É você querer enganar a pessoa, colocar a pessoa num estado de confiança, achar que você tem o melhor interesse, e muitas vezes não é isso. Eles querem simplesmente se aproveitar de alguma forma, se aproveitar, tirar vantagem de alguma forma, eles vão lisonjear. Vendedores às vezes fazem isso. Você vai lá, você prova uma roupa. Nossa, você ficou demais, demais. Tá parecendo. Você olha no espelho e você fala, não, ficou horrível, ficou uma presepada. Não, ficou lindo. A pessoa só quer que você compre a bendita roupa para ganhar comissão. Se ficou bom ou ruim você, isso combina com o seu. Você não entende nada. Sabe o que é isso? É lisonjear para um determinado fim. E geralmente não é para o seu bem, é para o bem da pessoa que está lisonjeando. Então a Bíblia fala, não te intrometas, ou seja, não tenha nada a ver com alguém que vem com a lábia muito doce, com conversa muito cheia de flor, não queira nada a ver com ele, porque quem vai pagar o pato é você. Então a Bíblia aqui está dando o aviso. Então não seja e também tenha cuidado. Mais um, rapidinho, versículo 6 aqui. A língua também é um fogo. Isso aqui é Tiago 3 e o versículo 6. Lendo a sequência, lemos o 2, o 3, né? O 6 fala assim. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. Língua de quem, pastor? A nossa língua, gente. A minha, a sua.
é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, ou seja, a língua está aqui, está dentro do nosso corpo, tá? E contamina todo o corpo. A língua contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Inflamada quer dizer abanada. Então a língua tem a capacidade de inflamar, de instigar, provocar iniquidade na gente. E também ela é inflamada, ela é abanada pelo inferno. Isso que eu estou dizendo, a Bíblia está dizendo. E não é a língua daquela pessoa ali, é a minha língua e a sua língua. Por isso que temos que o quê? Controlar. Começou dizendo o quê? Bota um freio na boca do cavalo, pega no leme do navio. Se você deixar solto, o resultado vai ser isso. Você vai ser inflamado, a sua vida vai ser inflamada pelo inferno, gente. Quem está no inferno não é o diabo, não. Tá? O diabo não está no inferno, nunca esteve, vai estar, mas nunca colocou os pés lá. Mas quando eu falo inferno, está falando sobre toda a força infernal, todas as hostes, os demônios infernais, na língua. Controle a língua, gente. É o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Então, Satanás, ele gosta da língua porque ela ajuda ele. Torna o trabalho dele super fácil. Uma língua descontrolada. É só ele chegar lá e fazer assim, ó. Dar um sopro que... Agora, uma língua controlada, aí ele vai ter que, ó. Ele vai ter que ralar, ele vai ter que trabalhar mais. Então ele gosta. Por isso que é inflamada pelo inferno. Provérbios 18, versículo 8. Satanás, ele quer vir, quer colocar palavras torpes. É o tempero dele. Olha o que fala o versículo 8 de Provérbios 18. As palavras do mexeriqueiro, que é outro nome para fofoqueiro. Mexeriqueiro, fica mexendo, se metendo em tudo. Pois bem. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Eles descem ao íntimo do ventre. O que quer dizer isso, pastor? As palavras do mexeriqueiro, do fofoqueiro, são doces bocados? Como assim? Pois é algo gostoso. De quê? De falar. Tu soube o que aconteceu com o fulano. A pessoa que ouve, não, conta. Está entendendo? Aí quando a gente ouve, a gente quer. Tu soube. E a pessoa, conta. É como doces bocados. Imagine você está com uma bandeja aqui de doces deliciosos. Brigadeiro, tem e outras coisas desse tipo. Eu não sou muito desse ramo, mas uma bandeja cheia de doces maravilhosos. Você prova um, aí você sai. Aceita um? Oh, sim, tá. Leve a bandeja, oferece para alguém. Aí você pega, come um, que delícia, quer um. E assim a bandeja vai passando. O que fala aqui? Que está dizendo que as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem até o íntimo do ventre, ou seja, aquilo vai entrar, aquela fofoca, ela vai entrar lá no seu coração. E você vai ter duas coisas, ou você vai guardar aquilo, ou você vai passar adiante. Mas na hora de ouvir é muito doce, na hora de passar adiante é muito doce. É algo muito tentador. Mais uma vez, o Senhor dizendo, a Bíblia está dizendo, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Por isso tem uma tendência tão fácil a gente não só de falar, e também ouvir. Então, alguém vem me contar, tu soube, não soube, e sabe uma coisa? Eu não quero saber. Num instante a pessoa vai, nunca vai lá oferecer uma fofoca. Agora, quando a gente está sempre, sim, eu não soube, mas eu quero saber, pronto. A próxima fofocada que aparecer, vai bater na sua porta, na minha porta. Por quê? Porque da outra vez a gente... E aí nós vamos, Aí você vai para alguém e fala, tu soube, aí a pessoa diz para você, não, eu não quero saber. Aí você, no instante, não vou te contar mais nada. Ótimo. Tá ótimo. Não quero saber. Doces bocados. Não tinha aquele anúncio de um salgadinho, de um doce. É impossível comer um só. Pois é isso aqui. Só que é possível você cortar o mal na raiz. Simplesmente não quero ouvir, porque se você não ouvir, você não vai passar. E se você ouvir, aquilo vai ficar lá dentro.
querendo passar. Tudo isso ligado com a língua. Então, o controle é muito, muito importante. Versículo 7, rapidinho. Vamos lá, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Ou seja, o ser humano, o homem, ele domina toda a espécie de animal. Elefantes domados, em lugares da Índia, da África, eles são usados como tratores, guindastes. Na construção, na mineração, eles são uma ferramenta. Cavalos, nós temos na agricultura, hoje tem trator, mas havia uma época que tudo cavalo era boi, búfalo, né? Puxava as carroças, puxava o arado, puxava o moinho. Está dizendo que a humanidade conseguiu domar. Até répteis, aqui tem aqueles encantadores de cobra, né, que hipnotizam as cobras e tal coisa. Ou seja, você treina cachorro, você treina golfinho, você treina toda espécie de animal para fazer toda espécie de coisa. Versículo seguinte. Mas nenhum homem pode domar a língua. Você pode domar um elefante, mas você não doma a língua. Continua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Pastor, calma aí. Então Deus fala que que a língua é perigosa, é pequena, causa dano. Agora está dizendo que não pode domar. Então, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Fala que a língua não... ninguém pode domar a língua, é um mal que ninguém pode refrear. Então, o que quer dizer domar? Domar quer dizer domesticar. Domesticar. Você não vai domesticar, você não vai controlar. Domar é assim, você chama um cão, cachorro, fulano, vem aqui, ele vem, senta, ele senta. Rola, ele rola. Pronto, aquilo é domar, você está controlando o cachorro, o animal. Só que a língua, você não vai domar, você não vai domesticá-la. Você precisa, o segredo de entender o versículo 7 e 8 é o seguinte: a língua você não doma, você não refreia, a língua você combate. Quando você doma um animal, seja um cachorro, seja um elefante, você não combate aquele animal. Você não vai partir para a briga, se pegar, sair rolando. Você vai domar. E é possível domar. A língua você não vai domar. Você tem que combater. Aqui a língua está sendo comparada com um pecado, de modo geral. Está cheia de peçonha, veneno. O pecado você não controla, você não doma. O pecado você tem que combater. Tem que combater. Como é que você doma? Você doma qualquer animal dando recompensas. Né? Um cachorro. Você chama o cachorro, ele vem, você dá um biscoitinho, um pedacinho de carne. Sempre que ele faz uma coisa que você manda, você está domando ele. O animal, qualquer animal, a mesma coisa. Com o pecado você não pode fazer isso. Você não pode ficar dando recompensa, ou dando espaço, ou tentando controlar. Não, você tem que combater. É diferente. Uma coisa é eu treinar um cachorro, outra coisa é eu brigar com o cachorro. São duas coisas diferentes. Uma envolve disciplina, recompensa, um certo respeito, até carinho. Luta não. Então nós não temos que tentar dominar, nós temos que combatê-la. E nós nunca vamos vencer se a gente achar que a língua ou o pecado é algo manso. A língua não é mansa. Nós lemos aqui que é cheia de peçonha. Peçonha. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Pois é, então é vida ou morte. É mata ou morre. Ou controla a língua, ou ela destrói a gente. Então você veja que não é uma questão de domar, domesticar, é uma questão de combater mesmo. É mata ou morre, é uma batalha. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Quanta angústia às vezes a gente não tem, porque a gente simplesmente não fechou a boca. Pois é. Então nós não podemos controlar a língua, especialmente a dos outros, mas nós podemos controlar como nós reagimos à língua dos outros. 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem
tanto uns para com os outros, como para com todos. Alguém falou uma coisa má? Não retorne má. Inclusive, aqui não está falando sobre especificamente a língua, mas a língua pode ser o veículo de muito mal, muita afronta, muita ofensa. Mas não vamos retornar mal por mal. Então nós podemos controlar como nós reagimos. Última coisa, rapidinho, versículo 9, ainda na sequência. Tendo visto tudo isso, nós devemos escolher como nós vamos usar a nossa língua. Nós temos que decidir como nós vamos usar a nossa língua. Versículo 9. Com ela, a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então qual que vai ser? Da nossa boca vai sair bênção ou vai sair maldição? Nós vamos bendizer Deus ou vamos amaldiçoar os homens? É uma escolha. E aqui o que Tiago fala é, não seja assim. E, meus irmãos, não convém que se faça assim. Não deve ser assim. A nossa boca deve sempre trazer bênçãos. Ela deve sempre trazer paz, edificação, ânimo, e não o contrário. Ou seja, bênção. A palavra bênção vem de quê? De bem. Bem. Então nós devemos sempre usar a nossa língua para bem dizer e não amaldiçoar, para ajudar e não atrapalhar, para encorajar e não desanimar. Tá? Então, vamos ter cuidado. Resumindo, nossa língua deve ser usada para a glória de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios 19:6. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive, o que sai da nossa boca. Então vamos ter cuidado. Vamos aprender a controlar a língua. Ah, pastor, já controlo. Controle mais. Ah, já controlo. Então continue controlando. Porque você pode controlar hoje, mas se soltar danada, amanhã ela está aprontando já. Então é uma luta constante. Você não vai domesticar. É uma luta. Nós vamos combater, como é o caso com todo pecado.